Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui hoje trazer um vídeo explicando para vocês, fazendo uma definição, né, trazendo uma definição bem básica do que é o drawdown, né? O que é o drawdown e qual que é a importância dele para o trader objetivo, né? No meu ponto de vista, o drawdown é a principal forma, né, da gente fazer o nosso controle e gerenciamento de risco das nossas operações. Então, o vídeo de hoje é dedicado para a gente entender o que é o drawdown, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, o que é o drawdown? O drawdown é a principal ferramenta do trader objetivo, tá? A gente vai ver aqui algumas definições, beleza? Então, olha lá, o drawdown é o termo usado em finanças para descrever a diferença entre o valor máximo que o investimento alcançou e o menor valor que atingiu antes de se recuperar. Então, qual que é a ideia, né? A gente atinge um maior valor, digamos que a gente conseguiu fazer em qualquer investimento, né, que a gente tenha, digamos que a gente conseguiu acumular ali R$ 10.000. Se eventualmente o nosso valor começa a cair, começa a ter um rebaixamento daquele R$ 10.000, por exemplo, depois de um mês a gente foi para 9.000, depois de outro mês a gente foi para outro mil, para 8.000, então a gente entra em um período de drawdown, né? Que é um período de queda em relação a esse topo histórico, certo? Ele é uma coisa muito utilizada em finanças quantitativas, né? E praticamente todos os traders objetivos já ouviram, né, já se depararam com esse conceito em algum momento da sua trajetória de estudos, né? Então, olha lá, ele fornece uma medida de quanto um investidor pode perder durante um período específico de tempo. Aqui eu coloquei a palavra pode, mas pensando em um backtest histórico, né? De forma que os resultados históricos sejam os mesmos dos resultados futuros. Essa palavra pode aqui, essa palavra pode assumir outros sinônimos, né? Então, na verdade, eventualmente a gente pode ter períodos de drawdown maiores do que aqueles que a gente experimentou no passado, né? Então, vamos ver aqui como que é essa aplicação na prática, né? Como que é esse drawdown na prática. Então eu peguei aqui a curva do robô IO, a curva a curva de investimentos, né? Do robô IO no último um ano, certo? Então essa aqui é a curva do robô IO lá no fazendo backtest no Profit no último um ano. Então a gente chegou a acumular aqui 46 mil pontos, beleza? Então, olha, basicamente a curva só sobe, né? Então a curva aqui só tem ganhos de capitais ascendentes. Se a gente fizer alguns estudos estatísticos aqui, a gente vai ver que o alfa, o beta são todos muito bons, mas a ideia é a gente entender o que é esse drawdown. Então o drawdown basicamente vai descrever quanto foi que eu perdi, por exemplo, aqui tem um topo histórico, né? Quanto foi o meu rebaixamento desse ponto até esse ponto mínimo aqui, ó. Então, desse ponto máximo até esse ponto mínimo aqui, a gente está passando por um período de rebaixamento, que é justamente esse período de drawdown. Então, por exemplo, quando a gente faz o backtest lá no Profit, a gente tem essa outra informação aqui. Aqui na parte de baixo, né, ele vai trazer para a gente o declínio máximo em relação o declínio máximo, né, que é a relação ali de topo ao fundo. Quanto foi o maior drawdown, né, experimentado naquela estratégia? E nesse caso aqui foi um total de 4.300 pontos. Então, no pior cenário possível da estratégia IO, nesse último ano, a gente teve um drawdown aí de 9.000, perdão, de 4.000 pontos, que seria, né, em torno ali de 9,2%. Então, esse é o drawdown, né? Essa é a definição de drawdown. Mas aí muita gente fala, né, que o drawdown da minha estratégia é isso, o drawdown da minha estratégia é aquilo. Mas para o trader objetivo, né, para vocês que acompanham esse canal, para vocês que querem saber um pouco mais, né, da matemática, da física por trás, né, de todas essas definições, eu vou trazer isso aqui com um pouco mais de detalhes, né? Então, no meu ponto de vista, a melhor forma da gente fazer essa visualização de drawdown é por um gráfico como esse aqui. Ou seja, né, olha, aqui a gente tem aquela mesma curva do IO, aquela mesma curva histórica do IO, mas fazendo análise, né, em uma outra ferramenta aqui, né, usando o meu site.
E aqui embaixo a gente tem a curva de drawdown dela, mas com uma pequena diferença, né? Aqui a gente está vendo só o drawdown. Então, qual que é a ideia? Quando a gente está aqui próximo de zero, quando a gente está aqui ó, colado em zero, quer dizer que nós estamos justamente nas máximas históricas desse robô, desse sistema operacional ou de qualquer coisa que a gente esteja analisando. Beleza? Quando a gente está caindo aqui nesse diagrama, né? Quando a gente está aqui com valores para baixo desse diagrama, a gente está experimentando um período de drawdown. Então, por exemplo, né, vamos ver essa janela aqui. Ó, ela chegou a cair 4.000 pontos. Olha lá, ficou negativo aqui, né, 4.000. Então, ela foi, depois subiu e chegou lá em zero de novo. Então, quando ela está perto de zero, quer dizer que a gente está numa máxima histórica. Esse gráfico, pessoal, é fundamental para a gente sempre observar as nossas estratégias quantitativas, certo? Seja elas de day trade, de swing trade, de buy and hold, qualquer uma dessas estratégias. Porque isso nos dá alguns controles muito específicos. Por exemplo, o drawdown médio aqui, né? O drawdown tipo máximo que a gente observa aqui nessa estratégia, teve esse aqui no começo do ano, no final do ano de 2022, que chegou a menos 6.000 pontos, e aí depois chegaram alguns, né, na ordem de 4.000 pontos. Então a gente sabe que esse sistema operacional tem esse drawdown médio, né? Médio ali até 4.000 pontos, digamos. Se eventualmente a gente começar a perder esse valor médio de 4.000 pontos, sei lá, se a estratégia chegar a bater menos 10.000 pontos, né? Ter um drawdown ali de 10.000 pontos. Isso já é uma coisa para a gente ficar muito esperto, né? Porque a gente está passando por um período de drawdown muito atípico. Então isso pode estar indicando para a gente que essa estratégia não está mais funcionando. Então a gente precisaria, né, de buscar outras estratégias ou de parar de operar essa estratégia que eventualmente não está mais boa, beleza? E uma outra forma da gente interpretar esse drawdown é quando a gente tem períodos de drawdown por um longo período de tempo, né? A gente tem janelas de drawdown por um longo período de tempo. Então, por exemplo, aqui ó, a gente ficou com mais ou menos um mês de drawdown, né? Aqui a gente ficou com uma janela de uns 2 meses de drawdown. Aqui também, um mês e meio, 2 meses, 2 meses. Então, por exemplo, se a gente estiver passando por um período de drawdown que dure 4 meses, 3 meses, a gente também já está passando por um período de drawdown muito atípico. Então, nesse caso, isso é uma outra afirmação, né? É uma outra forma da gente ter uma indicação ali objetiva, quantitativa, né? Que essa nossa estratégia de trade, né? Que essa nossa estratégia de negociação não está performando muito bem. Nesse canal, né, a gente sempre traz essas ideias, né, de finanças quantitativas mais para o foco em day trade, mas isso pode ser utilizado para qualquer tipo de investimentos, tá? Para investimentos na bolsa, no swing trade, buy and hold, para negócios que você faz com a sua empresa, né? Isso aqui você traz um controle, né, do seu gerenciamento de lucro aí muito robusto, certo, pessoal? E aí, só um zoom aqui nessa curva, né? Então a gente vê aqui ela em mais detalhes. Então é um diagrama que, quando ela está colada aqui em zero, quer dizer que nós estamos sempre fazendo as máximas históricas. Quando ela começa a cair aqui, quer dizer que a gente está passando por um período de drawdown, né? Que é esse rebaixamento do topo da nossa máxima histórica, né? Até valores menores que essa máxima histórica. E aí, como que é a matemática disso, né? Como que é essa definição? Aqui só alguma informação extra mesmo para vocês, que eu sei que vocês gostam, né, de acompanhar essa parte mais objetiva, né, mais quantitativa, certo? Então, algumas definições que precisamos fazer. A gente primeiro precisa trazer o conceito, né, de soma acumulada. Então, aqui a gente tem um somatório de até n, né? De x de y. Então, o que que isso quer dizer, né? Aqui a gente tem n, que é o número total de trades, e x é o valor obtido. Seja, digamos que eu fiz uma negociação, então eu andei um n. Se eu fiz uma negociação, eu ganhei o que naquela negociação? Eu ganhei pontos, eu ganhei uma porcentagem, eu ganhei um dividendos, eu ganhei alguma coisa naquela negociação. Ou eu posso ter perdido também, tá? É, e aí eu tenho várias negociações ao longo de um ano, né? Então eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quando a gente somar todas essas negociações, a gente vai chegar no valor N de negociações. Então a gente soma
todas essas negociações e todos esses resultados que a gente teve em cada uma dessas negociações. Então a gente tem ali uma soma acumulada dos nossos resultados gerais. E um outro valor que a gente precisa para determinar esse nosso drawdown é o valor máximo acumulado. Esse valor máximo acumulado vai ser basicamente o maior valor que a gente conseguiu acumular nessa soma acumulada, beleza? Então a gente define ele aqui como o máximo dessa soma acumulada, que é basicamente o valor máximo, né, desse somatório de igual a 1 até o valor n, né, dessa partícula, né, desse valor x de i, beleza? Então, por exemplo, digamos que a minha estratégia somou pontos lá no mini índice, né? Eu fiz 10 mil pontos no mini índice e de repente a minha estratégia começou a ter vários trades negativos. Então a gente passou de 10 mil pontos para 8 mil pontos. O maior valor que a gente conseguiu nessa estratégia foi exatamente esse 10 mil pontos. Então isso é um parâmetro que entra nessa equação do drawdown, beleza? Então a gente consegue descrever, consegue utilizar essas duas informações de soma acumulada e esse valor máximo acumulado dos meus trades para descrever o nosso drawdown. Então, o drawdown vai ser um conjunto de 3 produtos, tá? Menos um, que aqui é justamente para ficar aquele gráfico, né, caído. Deixa eu voltar aqui no gráfico. Para a gente ter esse gráfico, né, como uma cachoeirazinha aqui caindo, né? Então, é uma forma típica, né? Se você quiser colocar mais um, ele vai ficar igual, mas só que para cima. Aqui é só um artifício visual que eu prefiro visualizar dessa forma. Aí o primeiro produto, menos 1, né? Vezes a soma acumulada, que é essa coisinha aqui que a gente definiu, vezes 1 menos a soma acumulada dividido pelo valor máximo acumulado. Essa parte aqui é justamente para a gente fazer essa normalização do valor máximo que a gente está conseguindo obter, beleza? Quando a soma acumulada for igual ao valor máximo acumulado, a gente vai estar justamente no topo histórico, né? A gente vai ter que esse valor é igual a 1, então a gente vai ter um produto aqui de 1 menos 1, então a gente vai estar no zero, né? Então é justamente essa informação que a gente tem quando nós estamos no máximo histórico, beleza? E aí a gente tem essa melhor forma, né, de visualização, que é essa construção desse diagrama, né, que eu particularmente gosto muito e me traz muitas informações, né, nos meus investimentos de day trade, de swing trade, de buy and hold também. E aí, como que a gente consegue implementar isso na prática, né? A gente tem aqui, ó, essa é a ideia do algoritmo, né? Essa é a ideia matemática de como que a gente representa essa distribuição, certo? Mas, como a gente vai estar trabalhando com uma grande quantidade de dados, muitas vezes é inviável, né, a gente fazer esses cálculos na mão. E é muito, muito, muito mais prático a gente usar alguma ferramenta, né, de programação para fazer esses cálculos para a gente. Então, para quem gosta de usar Python, dá um pause no vídeo agora e tira um print screen dessa função e aí você mesmo escreve, né, no seu código aí e faz a aplicação dessa função, beleza? Se você não usa muito Python, né, mas você tem a sua planilha no Excel lá de controle de trades, essa é a função que você tem que colocar lá na sua planilha, certo? Aí só um detalhe. Aqui, os parâmetros, aqui você vai precisar colocar a quantidade de trades, né, dentro dessa coluna A. Se no seu caso, né, for uma outra coluna, B, C, D, você coloca aqui a sua respectiva coluna. E essa função max aqui vai pegar justamente a coluna B. Nesse caso, a coluna B é onde está definido essa soma acumulada, tá? Então aqui você tem o B é a definição da soma acumulada e o A seria a quantidade de trades que você fez, né? Dessa quantidade de negociações que você fez. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, né? Tomara que seja um vídeo mais curto, mas caraca, já ficou ali com 15 minutos. Mas é um vídeo que traz muita informação, né? E uma informação preciosa do que de fato, né? É essa definição aí de day trade. Ou, perdão, essa definição aí de drawdown. Ele pode ser usado para day trade, swing trade, para várias nuances aí, né? Dos investimentos e para coisas muito além de investimentos, né? E vocês podem ter essa aplicação aí para o controle e gerenciamento de risco de vocês. Beleza?
Então é isso, um grande abraço. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né? Esse é o assunto que a gente trouxe ali, algumas equações, algumas coisas um pouquinho mais complexas. Mas se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, né? E bons negócios, pessoal. Grande abraço e até mais.